Bom dia a todos, graça e paz da parte de Deus o Pai, com cada irmão, cada irmã, simpatizantes de nossa fé cristã. Um feliz sábado, um excelente memorial da criação a todos vocês, é meu sincero desejo. Sou grato a Deus por nossas vidas, por termos o espírito de vida que vem do Pai. Que amor é esse? Que amor é esse incomparável? Que graça é essa que nos foi alcançada e que podemos conquistar todas as coisas através da nossa fé em Jesus Cristo, ressuscitado e vivo está. Louvado seja Deus. Como de costume, eu quero aqui de início agradecer a todas as pessoas, a todos os irmãos que têm nos acompanhado, nos incentivado a permanecermos firmes nesta caminhada, comunicando as palavras que não são minhas, mas daquele que me enviou. Ei, meu amado, eu tenho uma palavra para o teu coração, para a tua vida, para a tua família. Mas antes também quero agradecer a Deus pelo seu trabalho, pelas condições que Ele tem proporcionado em suas vidas. Lembra-te do teu Criador. Lembra-me que fomos escravos do Egito, escravos na mão de Faraó, e foi no dia de sábado que o nosso Deus, o Pai, porque Deus é amor, é justiça, nos tirou da escravidão da terra do Egito. Amados, estamos possuindo a terra, e como estamos ocupando nosso tempo nessa terra, como temos vivido. Permaneça comigo nessa live, compartilhe, comenta, interaja conosco. Fique à vontade. Lembre-se, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E como de costume, os irmãos, os amigos que nos conhecem, sabem que eu, Maurício, não venho aqui para fazer nenhuma apologia a nenhum costume, crença ou fé, mas eu venho aqui com a regra de fé da verdadeira palavra, o está escrito, como lês ou o que diz a Escritura, a exemplo do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem estar nos acompanhando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, é onde falaremos sobre o amor. E amados, estamos prestes a celebrarmos a Páscoa. E qual é o sentido da Páscoa? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus Cristo, Ele é aquele que veio para nos resgatar das mãos da morte e do pecado. Amados, qual tem sido a sua Páscoa? O meu sincero desejo é que essa Páscoa que se aproxima possa ser a melhor em minha vida e na sua vida. Então que Jesus Cristo seja o centro e o sentido de nossas vidas, e não o coelho que simboliza a fertilidade, ou aos ídolos, aos deuses pagãos da fênix, trazendo um ressurgimento das cinzas. Amado, nós não precisamos ressurgir das cinzas, nós precisamos ressurgir do Espírito, da água de Jesus Cristo. Nós precisamos ressurgir da vida de Jesus em nós, aperfeiçoando o amor, que é o elo perfeito. Então, com essa introdução, nós já temos o entendimento de que Jesus Cristo se entregou por nós por amor, mas que Ele disse ao Pai: envia-me a mim, eis-me aqui. E então Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos deu uma missão: ide, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou, em outros textos, está condenado. Já está. Então, tudo é questão de fé e obediência. Amados, sem mais demora, não quero ocupar muito seu tempo. Quero aqui meditar nas palavras no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. E se o vermelho simboliza o amor, é porque o sangue, meus amados, o sangue, ele é o amor e ele é vermelho.
Portanto, nós não devemos discriminar o nosso próximo pela cor de pele, pela questão do poder aquisitivo, pelas suas posses, pela língua, pelo cabelo. Não, meus amados. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos amar e se entregar pelo nosso semelhante, independente das condições ou de classe social, ou de time de futebol, ou de partido de política, enfim, o amor, né? Porque se nós vermos o nosso sangue, meus amados, ele é vermelho. E o sangue que nos lava de todo o pecado de Jesus Cristo também é vermelho. Estamos alegres, estamos contentes, pois hoje é um lindo dia para falarmos de amor. Amados, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, nos diz assim: os irmãos que querem estar nos acompanhando, acompanhem no versículo 1 em diante, que nos diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Já vamos trazer uma explanação sobre esse verso, meus amados. Ainda que eu falasse todos os idiomas, todas as línguas, até mesmo a língua dos anjos, e eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou que tine, né? Eu preciso ter o amor praticado em obras, eu preciso ter o amor manifesto. Amados, um exemplo disso é de que como nós podemos dizer que nós amamos a Deus e odiar o nosso irmão? Como nós podemos amar a Deus a quem nós não podemos ver e odiar o nosso irmão a quem nós vemos? Primeira regra, meus amados: devemos amar o nosso próximo, orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem. Olho por olho, o mundo acabará cego. Devemos retribuir o mal com o bem. Amados, este é o amor perfeito de Deus, aperfeiçoado em nós mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Entendemos até aqui? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que eu transportasse os montes, se não tivesse amor, eu nada seria. Bom, se eu tivesse todos os dons de profecia, ou dissesse até mesmo para todos os montes que eu vejo, as montanhas se moverem daqui para lá, se eu não tivesse amor, de nada disso valeria. Um exemplo disso é que nós devemos nos entregar pelo próximo. Jesus Cristo tanto amou a nós que se entregou por nós, meus amados. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o amor, nada disso aproveitaria. Se eu entregasse tudo o que eu tenho, disse o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, e nós entregássemos todas as riquezas, todas as fortunas, todas as propriedades, e até mesmo entregar o nosso corpo para ser queimado, se nós não tivéssemos amor pelo próximo, amor pela palavra que é Jesus, nada disso nós aproveitaria. Amados, que o amor seja o centro da nossa Páscoa, que o amor seja o motivo de nossa felicidade, da nossa ida e da nossa chegada, do nosso deitar e do nosso levantar, que a gente possa ter gratidão pelo sopro de vida, pelo milagre todos os dias recebido em nossa vida, porque é o amor, é Deus nos comunicando mais uma oportunidade de sermos melhores e ainda podemos impactar vidas, o nosso bairro, a sociedade, o nosso local do trabalho, aonde quer que a gente ande. Hoje a mensagem está focalizada no amor, o centro, e vocês vão entender a profundidade desse tema de hoje, meus amados. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Amados, o amor não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja. Vocês sabem que tem um ditado popular que diz aí que quem tem inveja porque ama, mentira. O amor confia, o amor entrega, o amor fortalece uns aos outros, ele é paciente. O amor, ele é perdão, meus amados. Nós devemos perdoar porque nós, sendo maus, Deus nos perdoou e enviou o seu Filho para morrer em nossos lugares.
porque aquela morte de cruz era para mim, era para você, e se estamos aqui hoje, é por um propósito, é para um objetivo, é para alcançarmos a linha de chegada. Por isso temos que correr de tal maneira para que a gente ganhe um prêmio que seja eterno, não seja corruptível, que não seja passageiro e momentâneo, mas esse prêmio está proposto a nós e, amados, nós podemos alcançar através da nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré. O amor não se vangloria, ele não se ensoberbece. Quantas pessoas dizem que amam a Deus e são gananciosas, são vaidosas, são presunçosas, são arrogantes, são maldizentes, estão sempre procurando de uma maneira ou outra explorar o mais fraco. Isto não é o amor, pessoal. Nós devemos acordar dos mortos, levantar para que Cristo ilumine a sua luz em nossas vidas. O amor, ele não se porta inconvenientemente, ele não busca os seus próprios interesses. Se eu amo a Deus, se eu amo o meu próximo, eu não devo pensar somente em mim, no meu próprio umbigo, eu tenho que pensar se o meu semelhante também será favorecido ou será desfavorecido. Amados, a terra hoje pranteia, a terra murcha, os moradores estão preocupados com as coisas que estão acontecendo, porque todos estão procurando viver segundo as suas vontades, cuidando dos seus próprios interesses, profanando o dia de sábado. Lembra-te do dia do sábado. O amor, ele obedece, o amor, ele é leal por obediência, por entrega, não por força, meus amados. Vejam que no dia de hoje, no dia de sábado, muitas pessoas cuidam dos seus próprios interesses, cortam grama, limpam casa, fazem negócios, constroem, né? E não é diferente do tempo lá que Noé estava avisando a humanidade. Pessoal, se preparem, vai chover, se arrependam dos seus caminhos. Zombaram de Noé, disseram que Noé estava louco, né? E o que aconteceu é que Noé pregou 100 anos o evangelho por amor, 100 anos dando a mensagem de arrependimento. E a palavra nos diz que somente Noé e sua família se salvaram e que toda a humanidade foi levada pelas águas do dilúvio. A palavra nos diz, o Senhor Jesus nos diz, que assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. Não é diferente o cenário nos dias de hoje, é até pior. Porque com o aumento do pecado, da maldade no coração do ser humano, nós vemos brigas, nós vemos traições, nós vemos separações de casais de anos, nós vemos famílias destruídas pelo álcool, pelas drogas, pela impureza, pela libertinagem, e tudo isso por consequência da desobediência, porque se você não ama, você não obedece, você obedece por amor e não é por força. Amados, vejam só que no dia de hoje as pessoas não amam a Deus, porque aquele que diz que ama a Deus e não obedece é mentiroso. Se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Então hoje, no dia de sábado, que era um dia para ser celebrado em harmonia com Deus o Pai, em harmonia com os nossos familiares, com os nossos amigos, para ajudar o necessitado, para levar palavras de vida, de esperança, cada um cuidando do seu próprio interesse. Amados, é momento da gente despertar espiritualmente. Vejam o jeito que estão as coisas à nossa volta. O cenário que vive o mundo hoje. Guerras, doenças, fome, pobreza, catástrofes na terra, no mar, no ar. Você parou para pensar que as coisas estão diferentes? Que o que nós vivíamos 10 anos atrás, hoje nós não vemos mais, meus amados. Nós não vemos mais. E a terra geme e pranteia por causa dos seus moradores, meus amados. Mas é momento de eu e de você despertarmos espiritualmente e vermos que o sábado, o memorial da criação, é o elo perfeito, é a aliança perpétua que Deus estabeleceu com Noé e com os moradores da terra. Vamos voltar para o texto? Entendemos até aqui? É momento de nós amar o teu próximo como a ti mesmo, não julgar, não medir e não pesar, porque da maneira com que julgar, com que pesar e com que medir, nós mesmos seremos pesados, medidos e julgados. Esse direito de julgar o próximo não foi conferido a nós, meus amados. O único direito que foi conferido a nós foi de amar o nosso próximo, se entregar pelo nosso próximo, querer tudo que vos façam a mim, fazer aos outros também. Este é o princípio do amor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Amados, o que nós vemos hoje? Pessoas se alegrando por explorar o próximo, por obter vantagem do próximo em algum negócio. E isso nós temos visto no cenário político, meus amados. E eu não falo de esquerda ou de direita, são braços opostos de um mesmo sistema, de uma mesma cabeça. São marionetes controladas pelo sistema do anticristo. O amor, ele se alegra com a verdade, não com a mentira, não com o erro. Volto a dizer, como as pessoas podem dizer que amam a Deus se odeiam o próximo? Amado, essa palavra é para você. Se você tem algum problema com algum amigo ou algum familiar, diga que o perdoa, que o ama. Nós precisamos liberar perdão, nós precisamos amar o nosso próximo, para que o amor de Deus se aperfeiçoe em nossas vidas. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, o amor nunca falha. O amor vai até o fim. Jesus não desistiu de mim nem de você. Eu falava essa semana, ontem, no dia 13 de março, fez 12 anos que eu sofri um acidente, mas que Jesus já tinha predestinação sobre a minha vida de que eu fosse um escolhido para ir e dar frutos, para que eu hoje estivesse aqui falando que o amor cura, que o amor liberta, que o amor restaura, que o amor salva, que o amor perdoa muitos pecados. Amados, vamos amar? Vamos liberar perdão? Para que a gente seja curado, para que a gente seja sarado de dentro para fora, meus amados. Mas as profecias, meus amados, elas cessarão. Eu quero agradecer os irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos que estão conosco, os irmãos que irão entrar ou ver a live em algum outro momento. As profecias, elas cessarão, por quê? Porque o tempo está próximo. Aquele que há de vir virá e não tardará. Os dons de línguas desaparecerão. O conhecimento também passará. A ciência, a inteligência artificial, os métodos que conhecemos hoje, da tecnologia, tudo isso passará. Os céus e a terra que hoje conhecemos está destinado para o juízo, para o dia terrível da volta do Senhor Jesus, para punir as nações, punir os homens maus que não se arrependeram dos seus pecados, mas que eu e você esteja preparado em pé para se encontrar com o Senhor nos ares, meus amados. Que eu e você se prepare para esse dia glorioso, meus amados. Pois em parte nós o conhecemos e em parte nós profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando Jesus vier com o seu reino, com os seus anjos, para estabelecer a vida eterna, a Nova Jerusalém, a cidade santa que Ele foi nos preparar, as mansões celestiais, tudo que nós conhecemos hoje será aniquilado. Porque hoje, em parte, nós conhecemos a Jesus pela palavra, mas naquele dia, quando Ele se manifestar, nós o conheceremos como Ele é. Tocaremos em suas mãos, veremos os furos em suas mãos, seus pés, veremos a marca em sua face da coroa de espinhos. Nós o conheceremos de forma completa. Talvez nós poderemos reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus, meus amados. Fazer como João e dizer: Senhor, que bom, valeu a pena ser fiel, valeu a pena renunciar o desejo do mundo, a cobiça da carne, valeu a pena, Senhor, eu ouvir aquela live do Maurício e aprender de que o amor supera tudo, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor é paciente. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amados, quando eu era menino, eu achava que a vida era curtição, era brincadeira, que a vida era para ser vivida da maneira com que eu achava que era correto para mim. Mas a palavra vai dizer que há caminhos que para o homem parecem de vida, mas que no final darão em morte.
E quantos são os jovens nos dias de hoje que têm destruído as suas vidas com o álcool, com as drogas, com o pecado, com as traições, o que eu falava antes, com todo tipo de espécie de maldade. O que podemos falar sobre o aumento drástico dos casos de feminicídio, de abusos com o próximo? O pecado, pessoal. Nós precisamos rejeitar o pecado. O pecado vem de Satanás. É ele quem teve o desejo de passar por cima do trono de Deus lá no princípio, e por isso foi expulso do céu. E a palavra vai nos dizer no livro do Apocalipse, para nós se alegrar, porque Satanás não está mais no céu, mas foi expulso sobre a terra. E agora é para nós ficarmos preocupados. Ai de vocês, moradores da terra! O diabo desceu até vós com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pessoal, nós temos um inimigo invisível que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Filho, para que a gente possa resistir às astutas ciladas do inimigo. Nós temos um inimigo, mas nós temos todas as ferramentas para vencermos aos inimigos, que é a fé, é o amor. Entendido até aqui, pessoal? Resisti-vos, pois, firmemente ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quando eu era menino, quando eu era adolescente, eu achava que a vida era festas, era bebidas, era drogas, era imoralidade sexual. A Bíblia vai dizer que o adultério não é somente as pessoas que vendem o seu corpo, mas o adultério é tudo aquilo que é fora do casamento. E hoje nós temos visto uma libertinagem, uma imoralidade tão grande, crescente na vida dos jovens. Andam com um, andam com outro, andam com 2, 3 no mesmo dia. Ei, pessoal, isso se chama libertinagem, se chama imoralidade sexual. Tudo isso é detestável aos olhos de Deus, e por isso muitos dos jovens e as pessoas trazem doenças sobre os seus corpos, doenças sobre as suas vidas, e é momento de nós despertarmos, meus amados. Quando eu era menino, eu pensava dessa maneira, que a vida era curtição, que a vida era comprar, era pagar contas, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com tudo que era menino, as coisas de menino. Logo a que eu cresci e passei a ser homem espiritualmente, não homem de um número de idade, mas espiritualmente. Passei a enxergar as coisas espirituais, passei a ver o que era de fato de verdade e o que tinha valor e não preço. Então eu acabei com todas as coisas de menino e passei a viver em espírito, em unidade com Jesus de Nazaré. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Agora nós vemos por espelho, por sinais. Então nós o veremos face a face. Você quer ver Jesus face a face? Você quer abraçar Jesus naquele dia? Eu quero. E você? Responda para você. Pessoal, comentem, curtam, compartilhem a live com os amigos, com os familiares, para que mais vidas sejam impactadas pela palavra, que é o verbo, que é Jesus. Ele se fez carne e se manifestou a nós. Então veremos Jesus face a face e diremos: Senhor, que bom estar aqui. E jamais nós derramaremos uma lágrima no nosso olho, pois as primeiras coisas se passaram. Está sofrendo, está preocupado, está aflito, está angustiado, está passando por insônia? Descanse em Jesus, recline sua cabeça no peito de Jesus, e Ele socorrerá você da dor, do desânimo. Receba agora um renovo, um avivamento espiritual. O Senhor Jesus está aí, o Senhor Jesus está aqui pelo seu Espírito. Agora conheça em parte, então eu também conhecerei como também sou conhecido. Conhecerei Jesus, assim como eu me conheço. Você se conhece? Você se conhece, né, amado? Você sabe até mesmo daquele pecado que você esconde dos teus familiares, dos teus amigos, mas que você não pode esconder dele.
pois ele não dorme, e tudo ele está atento, pois existe um anjo escrivão que está anotando tudo no livro da vida, e naquele dia se sentará o tribunal celestial, e os livros da vida serão abertos. Você tem um livro e eu tenho um livro, e cada um será julgado por Jesus Cristo, porque Deus o Pai não julga ninguém, mas entregou o julgamento a Jesus Cristo. Nós ouvimos muitos relatos na internet de que só Deus pode me julgar. Deus não julga ninguém. Quem julgará é Jesus Cristo, pois se assentará os 24 anciões, os 4 seres viventes, e ali então todos compareceremos diante um tribunal celestial, que se chama o juízo final. Ali será separado as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, o trigo à direita e a palha à esquerda. Agora, para nós finalizarmos, permanecem estas 3 coisas. De tudo que nós conhecemos, de tudo que nós vimos, permanecem estas 3 coisas: a esperança, a fé, repita comigo, a fé, a esperança e o amor. Permanecem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Você entendeu? Mais uma vez: a fé, a esperança e o amor. Vírgula. Mas o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. Por isso que eu trouxe hoje aqui o sentido literal da Páscoa. O amor em Jesus Cristo. Ele é nosso Cordeiro Pascual. Não é o coelho, não é os ovos de chocolate, mas sim o amor de Jesus por nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele acrescente sobre você muito amor, porque a palavra nos fala muito sobre o amor, e eu poderia me estender mais nessa transmissão. Tem muitos textos, muitos versículos falando do amor, mas hoje eu quero me centralizar numa mensagem expositiva sobre 1 Coríntios capítulo 13. O amor é o tema. Poderia falar de uma mensagem temática e passar para outros livros falando sobre o amor da Bíblia, mas eu não quero me estender muito nesta live. Eu quero ser objetivo e claro para a sua vida. E aí? Agora o convite final e a chamada para a ação. Vamos amar o nosso próximo? Vamos realmente praticar boas obras e servir ao nosso semelhante? Pois Jesus Cristo quer que a gente se entregue pelo nosso semelhante, se entregue a Ele, para que somente assim possa ver que nós estamos em Deus e o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nossa vida. O momento é agora. Vivemos dias maus, mas estamos em Jesus, pois Ele é a luz do mundo, Ele é a cura das nações. Agora vá, pois a tua fé te salvou. Ame, perdoe, visite os teus familiares, os teus amigos, as pessoas que você quer bem, pergunte como que elas estão. E amado, aquele que tiver fome, dê de comer, aquele que tiver frio, vista, aquele que tiver sede, dê de beber, porque todas as vezes que fizer a um pequenino, ao Senhor Jesus fizeste. Todas as vezes que nós praticamos obras para o nosso próximo, nós estamos fazendo ao Senhor. Que eu e você tenhamos um excelente sábado, um excelente memorial da criação, que Deus o Pai, o verdadeiro sentido do amor, por nos soprou o Espírito de vida, o fôlego, que tanto amou que enviou o seu Filho Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual, que ele seja o sentido, pois estamos no mundo hoje, através da tradição dos homens, vivendo a quaresma. E que sentido tem tido a quaresma na vida dos moradores da terra hoje? Se 4 dias antes celebraram a festa da carne, do pecado, da obscuridade, das trevas, da libertinagem. Ei pessoal, que eu e você não foque nessas datas, que eu e você não centralize nossa fé nessas datas pagãs, mas que o verdadeiro sentido, o ano todo, todos os dias de nossa vida, seja Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, que ressuscitou e vivo está, para nos dar o verdadeiro sentido às nossas vidas.
Que eu e você celebre a melhor Páscoa de nossas vidas, não somente na data prevista pela tradição dos homens, mas todos os dias de nossas vidas. Que Deus o Pai, mediante o seu Filho amado Jesus Cristo, seja com você, seja comigo. Eu espero vocês na próxima live. Obrigado pelo carinho, pela presença de vocês e as mais de 600 pessoas que visualizaram o vídeo do sábado passado. Louvado seja Deus. Lembre-se, amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Um excelente sábado e que Deus o Pai aperfeiçoe o seu amor em tua vida mediante o Espírito do seu Filho, Jesus Cristo, ressuscitado e vivo. Pois a palavra nos diz que Ele está vivo e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo e Ele é o amor, pois se entregou por mim e por você. Um excelente sábado e que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau!